Olá, turma, sejam todos bem-vindos. Professor Alex, disciplina Química, mais uma aula do nosso projeto Fique em Casa Aprendendo. Turma, espero que você esteja aproveitando essas aulas, aproveitando o projeto, acompanhando direitinho e se dedicando aos estudos. Show de bola? Bom, estamos em uma série de aulas relacionadas ao primeiro ano do ensino médio, ok? Funções químicas, ou então funções inorgânicas, ácidos, bases, sais e óxidos. Bom, a aula de hoje nós vamos abordar, vamos recordar, revisar todo esse conteúdo de funções inorgânicas, ácidos, bases, sais e óxidos, através, turma, da resolução de exercícios, exercícios comentados. Então, nós temos aqui uma série de questões, nós vamos responder, explicar, e com isso a gente pretende revisar todo o conhecimento relacionado às funções inorgânicas. Show de bola? Então, se preparem, vamos começar. Primeira questão, turma, olha só. Considerando a equação química, beleza? Então, nós temos aqui a reação de um óxido, é o heptóxido de dicloro, reagindo com hidróxido de sódio, produzindo um sal mais água, beleza? Eu já meio que respondi a resposta. Ó. Os reagentes e produtos pertencem, respectivamente, às funções. Então, o primeiro reagente, ele é um óxido. Como que eu sei, como que eu percebo que a substância é um óxido? Turma, vamos lá, bora revisar, bora recordar. O óxido são compostos binários, então vamos ter apenas dois elementos. E aqui nós temos o cloro e o oxigênio. E o elemento mais eletronegativo, turma, precisa ser o oxigênio. Ou seja, na fórmula, eu vou perceber que ele é um óxido porque termina em oxigênio. Então, isso acontece, ó, Cl2O7. Então, nós temos um óxido. Ele está reagindo com uma base, o NaOH. Turma, na grafia, como é que eu percebo que a substância é uma base? Base termina sempre em OH, é o grupo hidróxido ou hidroxila, beleza? Então, terminou em OH, nós temos uma base. Então, nós temos um óxido e uma base. Bom, nós temos agora os produtos, vamos observar os produtos. O NaClO4, beleza? Turma, como é que eu percebo que nós temos um sal? Bom, o sal, eu vou ter pelo menos um cátion diferente do H+. E os cátions, os elementos positivos, são aqueles que aparecem primeiramente, são os primeiros a aparecerem na fórmula química. Vamos observar. Qual é o primeiro elemento, turma? É o sódio, Na, não é o hidrogênio. Eu não tenho hidrogênio, não tenho H+ presente. Então, já começa a pensar, rapaz, aqui nós temos um sal. E também, eu não posso ter como único ânion o grupo OH. Aqui os ânions, na verdade, é um grupo de ânion, é o ClO4, certo? É o hipoclorito, tudo bem? Então, eu não tenho o grupo OH, eu não tenho nenhum H+, nem um grupo OH. Então, nós estamos diante, turma, de um sal, óxido, base, sal. E, por fim, a água. A água é show de bola, vocês sabem qual é a fórmula, correto? Qual é a função química da água? A água é um óxido. Olha só, composto binário, só tem hidrogênio e oxigênio, apenas dois elementos. Composto binário, onde o elemento mais eletronegativo é o oxigênio, ou seja, termina em oxigênio. Então, a água é um óxido. Então, nós temos aqui, ó, óxido, base, sal e óxido. Resposta correta, a letra A. Show, né? Próxima questão. Enem 2016. Nos anos 1990, verificou-se que o rio Potomac, situado no estado norte-americano de Maryland, tinha, em parte do seu curso, águas extremamente ácidas, detalhe, ó, ácidas, por receber um efluente de uma mina de carvão desativada. Efluente
quer dizer resíduo, tudo bem? O qual continha ácido sulfúrico. Então, as águas daquele rio, né, estavam ácidas porque estava recebendo o efluente que, que chegava ao rio era um ácido, o ácido sulfúrico. Essa água, embora límpida, era desprovida de vida. Ok? Alguns quilômetros adiante, instalou-se uma fábrica de papel e celulose, que emprega hidróxido de sódio, o NaOH, e o carbonato de sódio, o Na2CO3, em seus processos. Em pouco tempo, observou-se que, a partir do ponto em que a fábrica lança seus rejeitos no rio, a vida aquática voltou a florescer. Então, é um trecho retirado, né, desse artigo científico. Olha só, a explicação para o retorno da vida aquática nesse rio é... Aqui nós temos as alternativas. Bom, destacamos como resposta correta a letra D. A diminuição da acidez das águas do rio pelo efluente da fábrica de papel e celulose. Olha só. Então, esse rio, em um certo ponto, uma antiga mina de carvão lançava naquele rio um efluente rico em ácido, o ácido sulfúrico, e a partir daquele ponto, né, se observava que não havia vida aquática. Por quê? Porque a água estava extremamente ácida. Só que quilômetros mais à frente foi instalada uma indústria de papel e celulose. E essa indústria lançava no rio, né, o seu efluente, ele continha o hidróxido de sódio. Tudo bem? Beleza que não era para ter essa substância sendo lançada no rio. No entanto, se observou que a partir daquele ponto, essa fábrica de papel e celulose, a vida aquática voltou, né? Por quê? Porque nós estamos lançando, turma, o hidróxido de sódio, que é uma base. E o hidróxido de sódio, ou seja, as bases, reagem com os ácidos, neutralizando. Então, aqui nós temos uma reação de neutralização. Então, a acidez do rio foi neutralizado, né, pela basicidade do efluente, certo? O efluente continha uma base. Então, essa base neutralizava o excesso de ácido. Então, no fim das contas, aquele rio voltava às condições ideais para a vida aquática. Por isso, resposta correta, a letra D. Beleza, turma? Próxima questão. Olha só. Em um laboratório químico, um estudante encontrou 4 frascos, né, numerados 1, 2, 3 e 4, contendo soluções aquosas incolores de sacarose, KCl, KCl, turma, é o cloreto de potássio, o HCl é o ácido clorídrico e o NaOH, o hidróxido de sódio. Não necessariamente nessa ordem. Bom, para identificar essas soluções, fez alguns experimentos simples, cujos resultados são apresentados na tabela a seguir. Então, nós temos uma tabela mostrando o resultado de alguns experimentos para a caracterização, a identificação das substâncias presentes em cada frasco. Ok? Bom, quais foram esses experimentos? Observe a tabela, turma. Cor da solução após a adição de fenolftaleína. Fenolftaleína, vamos relembrar, é uma substância que funciona como um indicador ácido-base. Ou seja, é uma substância que vai mudar de cor se a solução for uma solução ácida ou se ela for uma solução básica. Beleza? Então, serve para identificar se aquela solução é uma solução ácida ou uma solução básica. A condutibilidade elétrica, ou seja, se conduz ou não corrente elétrica. Isso nos permite identificar se estamos diante de um eletrólito ou de um não eletrólito. O eletrólito conduz corrente elétrica, o não eletrólito não conduz corrente elétrica. E a reação com o hidróxido de magnésio. Bom, hidróxido de magnésio é uma base. O que reage com base? Acabamos de citar na questão anterior, um ácido. Show? Bom,
As soluções aquosas nos frascos 1, 2, 3 e 4 são, respectivamente. Então, com base nos resultados, né, o que a gente pode deduzir? Ó? No frasco 1 é o KCl, o cloreto de potássio. Por quê? Porque em presença de fenolftaleína, ó, a sua cor não mudou, né? Solução incolor, ela conduz corrente elétrica e não reage com hidróxido de magnésio. Não reagir quer dizer que não é nenhuma base, não é um ácido. Como conduz corrente elétrica, então é um eletrólito. Se não é uma base e não é um ácido, só pode ser o sal, no caso KCl. Beleza? O frasco 2 adquiriu a coloração rosa, e aí já é um grande indicador. Por quê? A fenolftaleína vai adquirir essa coloração rosa se o meio for um meio básico, né? Se ali estiver uma base. E das 4 substâncias, a única base é o hidróxido de sódio. Beleza? O frasco 3 contém o HCl, o ácido clorídrico. Por quê? É incolor na presença de fenolftaleína e os ácidos são incolores na presença desse indicador. Conduz corrente elétrica e, principalmente, turma, reage com o hidróxido de magnésio, reage com base. Quem vai reagir com base será um ácido, no caso o HCl. E, por fim, o frasco 4 contém a sacarose. Né? É incolor, não conduz corrente elétrica, quer dizer que não conduzir corrente elétrica não é eletrólito. A sacarose é o açúcar comum. E o açúcar comum, ele não conduz corrente elétrica. Então, resposta correta, turma, letra B. Essa questão a gente revisa, a gente olha os sais, as bases, os ácidos. A gente relembra essa questão de eletrólito, não eletrólito. Então, aqui nessa questão, em particular nessa questão, revisamos boa parte do conteúdo das funções inorgânicas. Vamos lá, cabe mais uma questão. Enem 2010, o rótulo de uma garrafa de água mineral natural contém as seguintes informações. Então, aqui nós temos o recorte desse rótulo, beleza? As suas características físico-químicas, como pH, a condutividade elétrica e os resíduos após a evaporação. Ok? A composição química e a sua concentração em miligramas por litro. Com base nesse rótulo, vamos continuar a questão. As informações químicas presentes no rótulo de vários produtos permitem classificar o produto de várias formas, de acordo com o seu gosto, seu cheiro, sua aparência, sua função, entre outras. As informações da tabela permitem concluir que essa água eu não consigo concluir, turma, que a água é gasosa. Então, aqui não há nenhuma referência com relação à presença de gás carbônico. Show de bola? Então, eu não consigo dizer que a água é gasosa. Insípida, né? Também não há nenhuma referência. Levemente azeda, não, porque é água. Então, ela não tem cor, ela não tem gosto. Tudo bem? Então, eu não vou ter aqui esse sabor azedo, certo? Letra E, radioativa na fonte. Também não há nenhuma informação dizendo que nós temos substâncias radioativas. Então, eu só posso ficar com a letra D, um pouco alcalina. E aí, o ponto que me permite isso é justamente o pH. Bom, qual o valor do pH dessa água? 7,54. Observe aqui na tela, turma, 7,54. O pH é uma escala, uma medida de acidez, que vai de 0 a 14, onde o 7, o ponto 7, quer dizer que aquela água, né, ela é neutra. Turma, valores menores do que 7, quer dizer que o meio, que aquela água, que aquela solução, aquele solo é um solo ácido. Valores menores do que 7, beleza? Então, se tivermos, por exemplo, 6,98, a água ela é ácida. Só que ela seria levemente ácida, porque quanto menor o pH, mais ácida, mais forte será a solução. Da mesma forma, olha só, valores acima de 7 vai indicar um meio básico alcalino.
Então, 7,02, o meio já é alcalino, só que levemente alcalino, levemente básico. Qual o valor do pH aqui encontrado? 7,54. Então, isso quer dizer que essa fonte ou essa água é um pouco alcalina. Show? Vamos a mais uma questão, turma. Bom, durante uma atividade experimental no laboratório, o professor de Química teve que interromper sua aula, pois presenciou uma situação de bullying. Um grupo de alunos utilizou de seus conhecimentos sobre as substâncias. Aqui nós temos 4 substâncias. Qual é a primeira substância? É o nitrato de prata, né? É um sal. A segunda substância, o H2SO4. Turma, H2SO4 vai ser um ácido, é o ácido sulfúrico. 3, o H2O2. H2O2 é um óxido. Nesse caso aqui, é o peróxido de hidrogênio. E o 4, eu tenho apenas o Na. No caso, é o metal sódio. Para assustar algumas garotas, a substância 1 foi derramada sobre as bancadas para manchar as mãos. A substância 2, nas cadeiras para queimar o jaleco. A 3 foi jogada nos cabelos para descolorir. E a 4 foi lançada na água para assustar com uma pequena explosão. As nomenclaturas das substâncias 1, 2 e 3 são respectivamente. Já respondemos essa questão. A substância 1 é o nitrato de prata, certo? A substância 2 é o ácido sulfúrico e a substância 3 é o peróxido de hidrogênio. Mas, rapidinho, eu queria aqui só alertar. Aqui está falando a questão do bullying utilizando os conhecimentos químicos, né? Então, aqui a gente percebeu 4 situações que vai gerar um desconforto, né? No caso aqui para as meninas, na verdade para quem sofrer essa brincadeira de mau gosto. Então, todo cuidado é pouco, certo? Se estamos no laboratório de química, estamos na nossa aula, devemos prestar atenção e jamais ter um comportamento como esse listado aqui, né? Claro, para a gente poder ter a resolução da questão, mas esse comportamento jamais deve ser, você deve utilizar. Tudo bem, turma? Compreenderam? Vamos lá. Mais uma questão. Em setembro de 2011, no Rio Grande do Sul, pessoas alegaram ter sofrido queimaduras depois de beberem um achocolatado. Desculpa. Em março de 2013, um caso semelhante voltou a ocorrer, agora com um suco de maçã. Em função de problemas semelhantes durante o processo de higienização, o achocolatado, acertei agora, foi contaminado por água sanitária e o suco de maçã substituído por soda cáustica, 2,5%. Pode-se afirmar que, comparados aos produtos não contaminados, os líquidos que causaram problemas aos consumidores apresentavam-se, olha só, resposta correta, mais básicos e, portanto, com valores maiores de pH. Tudo bem? A primeira substância, né, que contaminou o achocolatado, ele contém água sanitária, que é o hipoclorito de sódio. Água sanitária, em presença de água, esse hipoclorito de sódio, em presença de água, vai reagir com água, liberando íons OH-, certo? Que são íons básicos, né, que vai gerar a basicidade da solução. Assim como, no caso do suco da maçã, a questão falou que houve a substituição pela soda cáustica, que é o hidróxido de sódio, base, só que numa concentração bem baixa, né, 2,5%. Graças a Deus, porque se fosse uma porcentagem maior, os danos seriam também maiores, ok? Então, são substâncias que, em presença de água, estará liberando íons OH-, tornando o meio básico. Então, mais básicos e, portanto, com maiores valores de pH. Infelizmente, estamos suscetíveis a situações como essa. Então, devemos ter
tomar todo cuidado e qualquer alteração que a gente perceber, né, no gosto, no cheiro daquele produto, né, devemos evitar o consumo e procurar as autoridades competentes. Show de bola, turma. Mais uma aula de química. Obrigado e até a próxima. Valeu!